Saudações memiárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, este é o canal Memiarquia e o tema do nosso vídeo de hoje é conjurações mineira e baiana e a separação entre Brasil e Portugal. Não é um episódio de caso de família, apesar de ter a palavra separação, mas uma reflexão de como esses dois movimentos, a conjuração mineira e a conjuração baiana, no final do século XVIII, elas se enquadram ou não se enquadram no processo de separação entre Brasil e Portugal. Então, para a gente entender isso, é importante lembrar que foi muito comum no século XX e até depois a defesa da tese dentro da historiografia, nos livros didáticos, de que o processo de separação entre Brasil e Portugal, que se torna efetivo no ano de 1822, ele começou no final do século XVIII, no século anterior, no século de 1700. Nesse momento, final do século XVIII, as relações entre Brasil e Portugal, o Império Ultramarino Português, entram num momento de crise, e essa crise ela vai desaguar na separação entre Brasil e Portugal no ano de 1822. E essas conjurações, mineira e baiana e outros movimentos sociais e políticos, eles seriam entendidos no contexto dessa crise, ou seja, eles fariam parte dessa crise. Então a conjuração mineira e a conjuração baiana seriam manifestações dessa crise política e econômica do Império Ultramarino para além mar de Portugal, que englobava o Brasil também, e anunciavam, essas duas conjurações e outras, que o que aconteceria no ano de 1822. Então, essa tese, na história, entendia que o processo de separação entre Brasil e Portugal, repito, se iniciou no final do 18, na crise do Império Português, alguns usam o termo crise do sistema colonial, e ela se encerra no 22 com a separação entre Brasil e Portugal. Mas, como toda área de conhecimento, a história também avança por meio de suas pesquisas. E hoje nós temos outras leituras, com base em outros documentos, sobre esses acontecimentos, tanto as conjurações quanto o que acontece no Império Português no final do século XVIII e no ano de 1822. Sobre 22 em específico nós falaremos em um outro vídeo. Vamos aí concentrar nossa reflexão no final do século XVIII, envolvendo as conjurações mineira e baiana. Então, antes de falar, ou dividindo a nossa reflexão, primeiro nós vamos falar das conjurações e, posteriormente, desse contexto maior do final do século XVIII. Então, a conjuração mineira, como está aí nos livros didáticos, como ir até a mídia, todo dia de Tiradentes, chama um historiador, o professor de história, para falar sobre isso. A conjuração mineira, ou a Inconfidência Mineira, ela aconteceu no ano de 1789, na região de Minas Gerais, região mineradora, que desde o início do século XVIII ela se destacou pela extração do ouro, também dos diamantes. Então, a conjuração mineira, ela reuniu principalmente elementos do grupo dominante local, com a proposta de emancipação do Brasil em relação a Portugal, a criação de uma república aqui, e em relação à escravidão, lembremos que a região mineradora tinha muitos cativos, muitos escravizados, ela não tocou, ou preferiu, ou ficou inconclusiva a situação dos cativos nessa república que seria formada. O movimento ele foi derrotado pelas forças do Império Português, ele não se efetivou. E a conjuração baiana, que aconteceu no ano de 1798, chegando no século XIX, ela também propunha a instalação de uma república aqui, a emancipação em relação a Portugal, só que ela avança na sua pauta social, ela propunha o fim da escravidão. Essa república criada, se o movimento desse certo, ela seria uma república igualitária. E isso não era à toa, havia participação, no caso da conjuração baiana, de personagens para fora dos grupos dominantes da Bahia, Então esse movimento ele teve um caráter social
em relação ao fim da escravidão que foi mais avançado do que o caso da Conjuração Mineira. Então esse, de maneira bem rápida, é a caracterização tanto da Conjuração Mineira quanto da Conjuração Baiana. E o contexto em que essas conjurações ou inconfidências ou revoltas acontecem, que é o final do século XVIII. Como é que estava o Brasil no final do século XVIII? Havia uma crise instalada aqui. Vamos para os dados. Se nós pegarmos a pauta, os valores de exportação do Brasil, então colônia, no período de 1760 até 1800, ou seja, segunda metade do século XVIII. Se vocês quiserem, coloquem nos comentários as fontes para os dados, que eu comento com essas fontes, que são gráficos. Então, nesse momento, eu vou olhar na minha colinha aqui, como é que estava a exportação dos principais produtos ou gêneros ou mercadorias do Brasil? A gente está falando de quê? Açúcar, o próprio ouro e outros produtos como tabaco, algodão, né? Como é que estava a exportação desses produtos na segunda metade do século XVIII? Em relação ao açúcar e o ouro, a exportação ou valor de exportação, os valores de exportação dessas mercadorias cai pela metade, do ano de 1760 até o ano de 1800. Se nós pegarmos outros produtos como couro, tabaco, algodão, o valor de exportação dessas mercadorias triplica do ano de 1760 até o ano de 1800. Ou seja, se for possível falar de uma crise em relação à exportação ou à extração ou à produção de açúcar e ouro, em relação a outros gêneros como couro, tabaco, algodão, essa crise não se faz presente. Triplica o valor de exportação dessas outras mercadorias, né? Mas temos outros dados também. Nessa segunda metade do século XVIII, apesar da queda do valor exportado do ouro e do açúcar, a importação de cativos, de seres humanos escravizados, ela continua crescendo. E esses escravizados estão vindo aqui, não é para passar férias forçadas, eles estão vindo aqui para trabalho forçado, ou seja, há um dinamismo econômico presente, tanto que a importação de cativos ela continua subindo na segunda metade do século XVIII. Então essa crise econômica aqui na colônia, no Brasil colônia, ela não é tão totalizante assim. E há um outro momento também, que é em relação à escravidão, é que esse comércio escravo e também o comércio do açúcar, de exportação de outras mercadorias da colônia, ele já no final do século XVIII, ele era controlado por comerciantes sediados na cidade do Rio de Janeiro. E isso mesmo, o Brasil colônia, o Rio de Janeiro aqui como o principal porto dessa colônia, comerciantes estabelecidos no Rio de Janeiro já controlavam o comércio ultramarino do Império Português. Ou seja, aquela leitura de um domínio total de Portugal sobre o Brasil, por outras pesquisas, esse domínio ele foi relativizado, ou seja, comerciantes brasileiros estabelecidos na cidade do Rio de Janeiro, ou portugueses estabelecidos, mas estavam na praça do Rio de Janeiro, eles já tinham um controle sobre o comércio, ou sobre boa parte do comércio ultramarino do Império Português. Ou seja, que crise econômica é essa em que os comerciantes que aqui estavam controlavam esse comércio para além mar do Império Português? Então, essas novas pesquisas, principalmente a partir do final do século XX na história, mostram que tanto essa ideia de um domínio total de Portugal sobre a colônia, quanto que a colônia estaria em crise no final do século XVIII, essas ideias foram contestadas, ou seja, por novas pesquisas. Como todo campo de conhecimento, a história também avança por meio de novas pesquisas. Então, isso que novas pesquisas mostraram. E como é que ficam as conjurações? Nesse contexto que realmente há uma queda do valor exportado do açúcar, do ouro, como eu falei, mas que não é uma crise em toda a colônia. É uma crise que seria mais localizada
na região das Minas e na região produtora de açúcar, no caso a Bahia, onde aconteceu a conjuração também, a conjuração baiana. Então, como é que essas duas conjurações ficam? Se nós olharmos até pelo que já foi produzido em termos de história sobre esses dois movimentos, nós perceberemos que tanto a conjuração mineira quanto a conjuração baiana, apesar de muito lembradas hoje, muito celebradas, foram movimentos mais locais do que envolvendo todo o Brasil, né? A conjuração mineira, ela teve personagens de diferentes cidades em torno ali, ou de diferentes cidades mineiras. Salvador era uma das principais cidades no Brasil, em termos de comércio, economia e política também. Só que esses movimentos foram movimentos localizados, não foram movimentos que foram abraçados, celebrados por toda a colônia. Esses movimentos, eles se destacam por terem um ideal de separação de Brasil e Portugal, coisa que não havia em movimentos anteriores, só que eles envolveram pessoas ou personagens da localidade, no caso da conjuração mineira de algumas cidades da capitania das Minas Gerais, e da conjuração baiana, elementos, personagens da cidade de Salvador. Então eles foram movimentos localizados. Então é complicado dizer que esses movimentos eles já pré-anunciavam uma independência, uma separação do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, naquele momento, final do século XVIII, não havia de forma generalizada no Brasil uma ideia, uma defesa, um pensamento de separação entre Brasil e Portugal. Como veremos num outro vídeo, mais para frente, nem no ano de 1822, pelo menos a primeira metade do ano de 1822, era generalizada a ideia da separação entre Brasil e Portugal. Já é um consenso hoje entre os historiadores que pesquisam a independência do Brasil, que a ideia de separar Brasil em relação a Portugal foi uma ideia que aconteceu ou que surge no apagar das luzes, em que a classe dominante brasileira abraça essa ideia, mas foi já caminhando para o setembro de 1822, não foi algo... Você olha a documentação, eles mudam rapidamente de ideia. A ideia em 1822 era manter o Brasil como Reino Unido a Portugal. Então dizer que esses movimentos, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, foram pré-anúncios da independência brasileira, os documentos não trazem essa afirmação, eles não nos permitem concluir dessa forma. Mas por que então, principalmente a Conjuração Mineira, ela é tão celebrada atualmente? Ela é celebrada, repito, atualmente, porque, por exemplo, no século XIX, que foi o século seguinte ao momento em que a conjuração aconteceu, a Conjuração Mineira não era celebrada assim. Por quê? Foi um movimento que defendia a instalação de uma república aqui no Brasil, que foi contra a Casa Real, que era ancestral da monarquia brasileira no século XIX. Ou seja, acontece a independência aqui em 1822, o Brasil não vira república, ele vira um império, uma monarquia, né? E como é que essa monarquia, esse Estado, ia promover a celebração de um movimento que defendia a república e foi contra a autoridade dos antepassados dessa Casa Real que agora governa o Brasil, Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Ou seja, no século XIX, na monarquia, a Conjuração Mineira ela não era lembrada, não era celebrada. Foi quando a República foi proclamada no final do século XIX, que os líderes da República precisavam construir imagens, símbolos para esse novo momento político, que eles resgatam a ideia da Conjuração Mineira, ou seja, o movimento na colônia que defendia a instalação de uma república aqui. E como no final do século XIX se instala uma república no Brasil, foi escolhido Tiradentes. Tanto que aquele quadro lá do Tiradentes, esquartejado, depois de ser enforcado, cabeludo, barbudo, ele é um quadro final do século XIX, que não à toa pinta Tiradentes muito parecido com quem? Com a imagem tradicional de Jesus Cristo, barbão, cabeludo, porque o Brasil
era e é ainda um país cristão católico, então nada melhor que fundir a imagem do principal símbolo da República com a imagem do principal símbolo religioso, Jesus Cristo. Então, essa celebração de Tiradentes, essa celebração da Conjuração em Confidência Mineira foi com uma construção muito depois, de mais de 100 anos depois de quando ela aconteceu, no ano de 1789. Então, pela pesquisa, pelos documentos, não é possível afirmar que a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana foram pré-anúncios para a separação entre Brasil e Portugal, e também dizer que essa separação começou num contexto final do século XVIII, porque ali, no apagar das luzes do ano de 1822, a nossa classe dominante ainda defendia que o Brasil continuasse unido a Portugal como Reino Unido, não como colônia, mas como Reino Unido. Então essa ideia de que ali, nessas conjurações, começou a nascer um movimento de nação nacionalista, os documentos não afirmam isso. E também porque esses movimentos, a Conjuração Mineira e a Baiana, foram movimentos localizados, né? Quem estava no Pará, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, teve vagas notícias sobre esses movimentos. Então dizer que eles estimularam a criação de uma consciência nacional de independência, isso é muito mais uma celebração política construída posteriormente. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aí dê o seu joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo, registre aí, ative o sininho para receber as notificações do canal. E como eu sempre lembro, Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Também siga o nosso trabalho por lá, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.